me fazem essa pergunta sempre, quando foi que começou? Aí você começa a puxar ainda mais informações, e aí você chega naquele negócio assim de, nossa, eu sentava no galho de uma árvore com um pedacinho de pauzinho e ficava assim como se eu estivesse fumando um cigarro e conversando. E ali eu ficava horas e horas e horas ali conversando. Então, a vidência mesmo começou com 6 anos de idade. Depois deu uma paralisada. Mas você entendia que era isso? Não, você não entendia Não, o que eu era não isso? entendia porque eu não sabia o que era espírito, não sabia separar uma coisa da outra, né? E aí as coisas deram uma estabilizada depois que eu comecei a ir para a igreja dentro da renovação carismática. O que você chama de dar uma estabilizada? Eu parei de enxergar como eu enxergava. Então estabilizou. Não era a todo momento. Não, eu estava sentada aqui e via alguém passando. Então estabilizou. Dentro da renovação, eu deixei de ver isso como algo anormal, porque isso era anormal até então, porque assim, eu fiz um vídeo recentemente onde eu falei que eu tinha parado uma rua. Não, foi num outro podcast que eu falei. Que eu parei uma rua, na rua da minha casa, porque eu estava na frente da TV, acho que eu tinha uns 10 anos mais ou menos, estava na frente da TV, e quando eu virei assim, eu vi um homem sentado na fornalha da minha casa. E eu gritei. Quando eu gritei, eu só vi o vulto indo para a porta e saindo. E aí eu fui atrás dele e meio que parece que ele tinha pulado o muro. Meu quintal era bem grande, tinha uns pés de árvores, né? E eu vi ele pulando o muro e eu saí para a rua gritando, como se fosse um ladrão. Eu pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão. E eu parei toda a rua, mais ou menos umas 100 pessoas na rua, todo mundo procurando esse homem, polícia procurando esse homem. E ninguém achava ele, assim. Mas a imagem que você vê é muito semelhante a nós, seres humanos, assim? Carne e osso, Antigamente ser humano? era, e ainda hoje, em algumas situações também, é como um ser humano normal. Eu achei que era assim, um vulto, uma coisa transparente, que é isso que a gente tem não, na cabeça, né? Não. Se é uma entidade, por exemplo, você vê como se fosse uma pessoa normal mesmo. Só que depois você pode seguir essa pessoa, essa alma, né? Quer dizer, você pode seguir que você não vai achar mais. E diz uma coisa, isso como iniciou na infância, você via isso como algo natural? Sim. Alguma vez te deu medo? Você sentiu medo? Não me dava medo, porque eu não sabia que eram espíritos. E quando você teve essa noção? Quando foi que você falou, caramba, quando eu falei que era não tá aqui espírito, comigo, não tá nesse plano? Quando começaram a se abrir outras dimensões, que eu comecei a perceber que outras dimensões eram abertas. Porque às vezes eu estava andando na rua e já são qualidades mediúnicas, né? Que eu estava andando no meio da rua e do nada abriu um portal. Era como se abrisse uma bolha e eu enxergava uma cena que estava acontecendo naquela hora. Então eu comecei a perceber isso, né? Que eu começava a enxergar ali outra dimensão e eu comecei então a ler bons fluidos e aí eu tive que virei uma autodidata nisso naquela época, porque na minha casa, na minha família, onde eu frequentava, porque eu ia só para a igreja, aquilo ali era proibido falar daquilo, né? Então, eu tive que passar a minha adolescência até ali o começo da fase adulta, toda estudando na base das revistas. Então, quando chegava a revista nova na banca, para mim era ótimo, porque eu conseguia equilibrar as energias.